Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a experiência de Torricelli, né, que nos permite encontrar o valor da pressão atmosférica. Tá? Torricelli é o mesmo que vocês já viram em Física 1 ou Física Fundamental. Né? Tem uma equação lá para determinação de velocidade final de um movimento que se move com aceleração constante, né? Equação de Torricelli. Então é o mesmo Torricelli aqui dessa experiência da pressão atmosférica, que é o Evangelista Torricelli, foi um físico e matemático italiano contemporâneo do Galileu. Bom, qual que é a ideia, né? O que tem por trás dessa experiência e como que através dela a gente consegue determinar o valor de pressão atmosférica. Então eu coloquei aqui primeiro uma figurinha, né? Que nos permite entender os primeiros passos desse experimento. Tubo, né, fino, fechado em uma das extremidades e aberto na outra, tá? Esse tubo tem que ter ali, sei lá, por volta de 1 metro, tá? A ideia é enchê-lo completamente de mercúrio e depois, com muito cuidado, né, nessa segunda parte aqui do desenho, esse tubo vai ser colocado num outro recipiente maior contendo mercúrio. Tá? Então eu enchi esse tubo fininho à esquerda aqui com mercúrio, enchi completamente, fechei com a mão ali, a extremidade estava aberta, virei e coloquei esse tubo fininho num recipiente maior também contendo mercúrio. Tá? Então a ideia é deixar isso em equilíbrio, né, vertical, então ele está nessa posição mostrada nessa terceira parte da figura 1. Né, e quando se faz isso, se observa, né, o Torricelli observou, né, e se nós fizermos a mesma coisa a gente vai observar, que uma coluna de mercúrio vai ser mantida aqui dentro desse tubinho. Né? Uma coluna ali com uma altura de 760 milímetros. Tá? Ou 0,76 metros, tá bom? Ou 76 centímetros, ainda como aparece aqui, mas algo em torno disso. Tá? O que aconteceu aí? Como que eu consigo relacionar a altura dessa coluna que eu observo com a pressão atmosférica? Tá? Bom, vocês já devem lembrar de já ter visto valores de pressão atmosférica dados em coluna de mercúrio. Né? Então é como se fosse uma unidade de pressão, 760 milímetros de mercúrio. Tá? Então são alturas de coluna de mercúrio. Isso já nos permite entender um pouco melhor por que isso é uma unidade. Né? Agora, como que eu uso o que eu aprendi até agora para interpretar e entender esses 760 milímetros? Vamos para essa figura ao lado aqui. Tá? Então ela mostra o tubinho também com mercúrio e aqui depois já virado no recipiente maior. Okay? A coluna, aqui está com centímetros, mas é a mesma coluna de 760 milímetros. Né? Aqui em cima eu vou ter vapor de mercúrio. Tá? Porque como eu fiz isso com muito cuidado, aqui só resta vapor de mercúrio, que tem uma pressão, né? Essa pressão aqui do vapor é aproximadamente 0. Tá? Então notem, aqui eu identifiquei 2 pontos, ponto A e ponto B. Tá? A pressão em A, né, que seria a pressão aqui, ó, o recipiente com mercúrio está aberto, a pressão em A é a própria pressão atmosférica. Tá? Eu estou ali na superfície do líquido, né? Só que não tem coluna de líquido algum acima desse ponto A. Então a pressão ali é só a pressão exercida pela coluna de ar, pressão atmosférica. Tá? Aí na mesma lâmina desse mercúrio, eu identifiquei um ponto B. Tá? Agora, é a mesma lâmina do mesmo líquido. Lembra lá da aula anterior? Se eu identifico pontos na mesma lâmina de um mesmo líquido, a pressão tem que ser a mesma. Então isso significa que o PB tem que ser igual ao PA, porque são pontos em uma mesma lâmina do mesmo líquido. Okay? Agora, se eu fosse determinar qual é o valor, ou usando o que a gente aprendeu até agora, a pressão no ponto B, a pressão aqui, que eu já sei que é igual à pressão em A, tá?
Mas se eu fosse usar o conceito de coluna de líquido acima do ponto, o que eu teria? Eu teria aqui uma coluna com 76 centímetros de mercúrio. Então, pressão de coluna de líquido é ρGH, no caso o ρ do mercúrio, G vezes o H obtido aqui nesse experimento, tá? Mais a pressão do vapor de mercúrio. Tá? Se o recipiente está fechado, eu teria que levar em conta aqui a pressão desse vapor. Ok? A pressão do vapor eu já disse que é aproximadamente zero. Então, a minha pressão em B seria o quê? O ρGH, ρ do mercúrio, G vezes H. Tá? ρ do mercúrio, né, a massa específica do mercúrio é tabelada, 3.600 kg por metro cúbico. A gravidade, a gente vai usar aqui uma um pouco mais precisa, tá? Ao invés dos 10 arredondados. Né? Então, 9,8 unidades do SI. E eu vou ter que multiplicar isso pela coluna, pela altura da coluna que eu observei no experimento, que é de 0,76 metros. Lembra que eu tenho que deixar tudo aqui em metro para que a pressão que eu encontre seja uma pressão em Pascal. Tá? Então, fazendo essa conta, eu vou chegar no valor de 1,01 aproximadamente, vezes 10 a quinta Pascal. Okay? Vocês devem lembrar, na última aula a gente trabalhou, né, com esse valor de pressão atmosférica, naquela figura, né, que relacionava a pressão absoluta com pressão relativa. Tá? Então, notem, esse é um experimento, né, simples, e através da altura da coluna de líquido de mercúrio que a gente observa ali, a gente consegue determinar o valor da pressão atmosférica. Tá? Bastante interessante, bastante simples. Ok? Muito bem. Algumas perguntas que surgem, né, normalmente quando eu dou as aulas presenciais relacionadas a esse assunto, algumas pessoas falam, professor, mas poderia ser outro líquido ao invés de mercúrio? Sim, poderia. Né? Mas qual é a vantagem de se fazer com mercúrio? O mercúrio é bastante denso, né? A massa específica dele é bastante alta se comparado com o da água, 13,6 vezes maior que a da água. Tá? Isso faz com que a altura que eu vou observar seja uma altura pequena. Se eu fosse reproduzir esse experimento, por exemplo, usando água, né, eu teria que ter esse tubo fino aqui teria que ter uma altura, né, muito maior. Tá? Muito maior. A relação desse muito maior está associada com a relação de proporção entre a massa específica do mercúrio e a da água. Tá? Então eu teria que ter uma coluna aí muito grande. Bom, é isso. Né? Então esses 1,01 vezes 10 a quinta Pascal, né, é o valor da pressão atmosférica, tá? Que poderia ser dado também como 760 milímetros de mercúrio. Tá? Então, quando vocês verem qualquer dado de pressão dessa forma, usando essa unidade, né, milímetro de mercúrio, metro de água, né, você consegue encontrar ou relacionar com a pressão em Pascal, fazendo o quê? Usando o ρGH. Tá? Porque essa representação sempre vai te dar uma altura, ou seja, o H, e uma substância, ou seja, o ρ. Tá? Então, eu sempre consigo transformar desde que eu tenha, obviamente, a massa específica da substância, eu sempre consigo transformar uma pressão em comprimento de coluna de líquido em Pascal, usando o ρGH. Perfeito? Muito bem. Eu vou falar também rapidinho do Stevin, deixa eu ver quantos minutos, 9 minutos, dá para falar do teorema de Stevin aqui, tá? Que é o princípio de Stevin, desculpe, que é o que a gente tem na sequência, tá? Então aqui eu tenho um recipiente com um líquido estático, tá? Água, por exemplo, tá? E observem que aqui tem dois pontos definidos, o ponto B e o ponto A, ok? Se a gente usar o que a gente aprendeu até agora, né, eu poderia falar para vocês, qual que é a pressão lá no ponto B? A pressão do ponto B, veja, pressão, não pressão hidrostática. Pressão absoluta. Então vai ser ρ, G, H, no caso HB, né, que seria a distância de B até
o nível superior do líquido, mais a pressão atmosférica, assumindo que isso esteja aberto. Qual é a pressão em A? Rho, G, HA, mais a pressão atmosférica. Posteriormente, vocês vão ver, né, já em hidrostática, mas também depois em fenômenos de transporte, que muitas vezes saber a pressão em um determinado ponto não é exatamente o que a gente quer. Em algumas situações a gente não tem nem como determinar. Eu só conseguiria calcular PB e PA se eu tivesse os valores de HB e HA. Caso eu não tenha, eu não consigo calcular PB e PA. Tá? Mas como eu estava dizendo, muitas vezes as pressões não são o que a pressão nos pontos não é exatamente o que a gente quer. A gente vai estar interessado na diferença de pressão entre dois pontos. Lembra, a diferença, né, de pressão entre dois pontos, ou seja, a pressão num ponto menos no outro, a gente pode sempre representar utilizando o delta, que é uma letra grega usada para representar variações. Tá? Então, o ΔP é a diferença de pressão entre os pontos A e B, B e A. Tá? Bom, se eu partir dessa definição que eu coloquei aqui de PB e PA, e se eu fizer a subtração das duas, né, PB menos PA, por exemplo, eu vou ver que eu vou ter exatamente, né, isso aqui, ó, ρg HB menos ρg HA. A pressão atmosférica que aparece nos dois aqui vai se cancelar. Tá? Como aqui o ρg é comum aos dois termos, eu posso colocar em evidência. Né? Então aqui eu ainda teria um passo adicional que não foi colocado, seria ρg HB menos HA. Lembra lá do semestre passado? Né? Fatorando, né? Colocando em evidência os termos comuns, eu vou ter aqui um HB menos HA, que a própria figura mostra, né, que HB menos HA é o H. Que é o que está aqui. E o que essa equação me diz? O que ela me mostra? Que a diferença de pressão entre esses pontos pode ser obtida se eu souber apenas a distância entre eles, né, ou a distância entre as lâminas em que eles estão. Tá? Então, a diferença de pressão entre os pontos B e A é ρgH, onde H é a distância entre os pontos, ou a distância entre as lâminas de líquido. Tá? Então, notem que para calcular a diferença de pressão, eu não preciso necessariamente saber quem é PB e quem é PA. Basta eu saber qual é o líquido e qual é a distância entre as lâminas né, dos pontos onde eu quero determinar a diferença de pressão. Bom, isso aqui é bastante útil. A gente vai ver posteriormente que, como eu disse, saber determinar a diferença de pressão é muitas vezes mais importante do que saber a pressão nos pontos. Tá? Então, isso aqui é algo interessante. Alguém pode falar, mas se tivesse colocado PA menos PB ao invés de PB menos PA? Bom, a gente ia ter um delta só com um sinal negativo. Né? A distância ainda seria a mesma. Então, não se preocupem, né? Como normalmente a gente já vai trabalhar com H, a gente já trabalha com uma distância, ou seja, um valor positivo, tá? Mas se eventualmente, né, você tivesse montado aqui, sem usar a expressão final, tivesse invertido a ordem, você simplesmente ia encontrar o mesmo valor, só que com um sinal negativo. Né? Para evitar isso, sempre escolha, né, fazer a subtração aqui da pressão um ponto mais profundo, né, menos ao menos profundo. Né? Quanto mais fundo, maior a pressão. Isso te garante um sinal positivo se você estivesse resolvendo usando algo, essa equação ao invés dessa. Tá bom? Muito bem. Esses foram, então, a experiência de Torricelli e o princípio de Stevin. Próximo vídeo vai ser sobre o princípio de Pascal. Tá? O princípio de Pascal é interessante também, mas ele vai precisar de um vídeo só para ele. Ok, pessoal? Então, até o próximo vídeo.